seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, eu e Helena nos alegramos nessa manhã de podermos estar aqui partilhando um pouco também, construindo esse mosaico que o Senhor nos dá como graça diante da festa das tendas. Desde ontem, na homilia do Dom Odilo, o Senhor já nos convidava, através do texto do Atos dos Apóstolos, a responder a isso que nós estamos fazendo agora. Entender o carisma, a partir desse prisma, uma vida cheia do Espírito Santo. Repita comigo, uma vida, mas diga mais forte, uma vida, mais forte ainda, uma vida cheia do Espírito. Era assim que ele nos apresentava a conversão de São Paulo e nos fazia entender que a nossa missão era justamente essa: estarmos cheios do Espírito para entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos apontar. Mas ainda ele dizia que a nossa vocação é comer de Jesus, é nos alimentarmos da vida do Senhor, é imitando a vida do Senhor, é nos enchendo da vida do Senhor. E hoje pela manhã, o Padre Evandro e a Tati traziam justamente isso: imitar aquele que é o ungido, aquele que é o Cristós, aquele que tem uma missão. E a missão do Senhor é de resgatar-nos do pecado, é nos redimir de toda a falta, entregando a própria vida. E por isso ele dizia no evangelho de ontem: tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, de tudo aquilo que eu sou. E é justamente inspirados nisso que o Senhor nos convida a dar mais um passo, entendendo que a nossa vida, o nosso caminho precisa ser como casa firmada sobre a rocha. Nós precisamos entender que neste passo que o Senhor nos convida como aliança de misericórdia, que o Senhor nos convida como cristãos, como discípulos dele, nós precisamos ter uma vida construída sobre a sua palavra, uma vida construída sobre aquilo que é autêntico, que é seguro, que é consolidado. O nosso discipulado não pode ser atraído por influências humanas. O nosso discipulado não pode ser atraído por pessoas. O nosso discipulado tem um único e verdadeiro Senhor e Salvador, e Ele é Jesus Cristo. É aqui onde nós temos o verdadeiro discipulado, e é a partir disso que nós somos chamados a poder meditar esse texto juntos pela manhã. É um texto muito rico, é um texto que nós poderíamos passar dias meditando, adentrando. Quanta riqueza nós encontramos aqui. Mas, de modo introdutório, nós queremos convidar cada um de nós a entendermos isso. Precisamos voltar a nossa vida para que ela seja firmada em Cristo Jesus, firmada na palavra do Senhor, firmada na verdade do Senhor. E é por isso que nós, juntos como filhos da misericórdia, voltamos agora à escola da palavra e pegamos o texto de Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 24. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 24. Amém? Vamos lá procurando. Quem não trouxe a palavra, pega o aplicativo, abre aí o navegador na Bíblia online e não em outras páginas, outros aplicativos. Então, abre aí a palavra Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 24. Vamos juntos? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, essa palavra de Mateus, no capítulo 7, está aqui dentro de um contexto. Desde o capítulo 5, Jesus está fazendo um grande discurso sobre a montanha. E ele começa a falar de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada, de uma vida agraciada. E ele apresenta vários requisitos para essa vida de felicidade. E nos convida a poder entender esse caminho de fidelidade, de felicidade, que passa pela escuta da palavra. Nós vamos ver que esse texto que nós acabamos de ler, ele tem duas partes. A primeira parte, nós ouvimos justamente os discípulos que poderiam dizer: Senhor, Senhor, mas não colocam em prática a palavra de Deus. Estes, segundo o texto, não entrarão no reino dos céus. E aqui nós já vemos duas palavras-chave para nós lermos essa primeira parte: o falar e o fazer, que muitas vezes está divorciado da nossa vida. O falar e o praticar. E a segunda parte do texto, Jesus pega a imagem da casa e ele começa a falar um pouquinho sobre como o homem sábio pode construir a sua casa, que aqui significa a morada da intimidade com Deus, o lugar da habitação que nós já construímos aqui com sabedoria e não apenas com lógica humana, não apenas com ideias humanas. E ele vai dizer que aquele que é sábio escuta a palavra e põe em prática. E aqui duas palavras-chave já para nós lermos essa segunda parte do texto é escutar a palavra e praticar a palavra. Enquanto uma é falar e praticar, a outra é escutar e colocar em prática. Veja, esse discurso está finalizando o discurso de Jesus sobre a montanha, sobre a felicidade, sobre o jejum, sobre a oração, sobre o perdão, sobre o verdadeiro tesouro, sobre as riquezas no qual nós podemos estar apegados, sobre o caminho de poder entender o amor que antecipa qualquer julgamento. E Jesus, ele fecha isso falando de falsos profetas e dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou aquele que pratica obras e vê milagres, entrarão no reino de Deus. Mas por quê? Jesus, ele está questionando a cada um de nós como nós fazemos o nosso caminho de vida. Que tipo de forças nós estamos escolhendo, nós estamos adotando para poder tomar as nossas escolhas,
para fazermos as escolhas e tomarmos as nossas decisões? Que tipo de forças nós estamos escolhendo? Veja, o texto começa dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Vamos repetir juntos: nem todo aquele. Mais uma vez: nem todo aquele que diz. Não é suficiente, meus irmãos, um atestado de ortodoxia. Dizer Senhor, Senhor, não é falar. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e único Senhor da nossa vida. Não é falar de senhorio, como nós muitas vezes falamos nos nossos encontros querigmáticos. É de termos e de vivermos sob o senhorio de Jesus. Jesus tem sido o Senhor da minha vida, ou aquilo que eu faço tem sido o Senhor, ou os títulos que eu carrego têm sido o Senhor, ou os meus projetos futuros têm sido o Senhor, ou as minhas ideias têm sido o Senhor, as minhas inspirações têm sido o Senhor, o meu medo do futuro tem sido o Senhor, a minha busca de segurança tem sido o Senhor. Não é suficiente, a palavra diz, para se tornar um verdadeiro discípulo, dizer Senhor, Senhor. Há um contraste aqui, que o Senhor está nos ensinando, e é um contraste entre dizer e fazer. Porque eu posso ter uma boa pregação aqui, eu posso ter um grande discurso teológico, eu posso elencar aqui um conjunto de interpretações bíblicas com exegese, filologia, mas não é isso que vai me salvar. Isso precisa ser um caminho para que eu tenha Jesus como único Senhor. Veja, os textos que precedem aquilo que nós lemos, é o texto do Pai Nosso, a oração universal, onde nós encontramos 7 pedidos perfeitos, 7 caminhos de gratidões humanas que nós precisamos ter como perfeitas, passos que nós precisamos dar e comportamentos diante de um relacionamento íntimo de amor. É aqui que nós encontramos no Pai Nosso. E nós encontramos, Ele é Pai, é o Pai do céu, é o Pai que tem nome santo, é o Pai que estabelece o seu reino, e reino não é distribuir marmita, reino não é fazer pastoral de rua, reino não é organizar eventos, reino é quando nós colocamos na marmita a palavra do Senhor, reino é quando nós colocamos no evento a presença de Jesus, porque nós oramos, porque mais do que números, é a presença do Senhor que vai salvar, porque nós podemos ter as melhores tecnologias, os melhores pregadores, as melhores formações, os melhores títulos, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não teremos almas salvas para Cristo Jesus. Ir para a rua sem Cristo pode ser um caminho social, mas com Cristo é evangelização. Encontrar um jovem, organizar um evento, se nós não colocamos Cristo, nós tendemos a sermos meramente instituição. Nós precisamos da Cristo e a experiência viva dele, porque para fazer parte do reino dos céus é preciso fazer a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Veja, meus irmãos, aqui nós precisamos entender como que Cristo pratica a vontade do Pai. Amando, 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 amando. E é o amor, a prática do amor, que é semelhante ao seu amor incondicional. É somente aí que nós entendemos a vontade do Pai. Veja, eu falei de atestado de ortodoxia, mas padre, o que significa isso?
É as pessoas que estão somente presas às regras. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, é desse jeito. Tem espaço para o Espírito Santo? Tem espaço para a novidade de Deus? Dobra o joelho e permitamos Deus falar. Nós precisamos deixar a presença de Deus. E aqui, em Marcos, no capítulo 6, versículo do 31 ao 34, eu me lembro como nesse texto, que os discípulos chegam todos felizes: Senhor, nós curamos em Teu nome, Senhor, nós libertamos em Teu nome, expulsamos demônios. Jesus se alegra com eles e diz assim: vinde vós a sós para um lugar à parte e descansai um pouco. Até nós pensaríamos que seria ilógico esse pedido de Jesus, porque seria mais óbvio Jesus dizer: continuem, vão lá, em meu nome expulsem mais pessoas. Mas o Senhor tem um grande medo de nós discípulos procurarmos muito sucesso, muitos resultados, cuidarmos das coisas dele e esquecer de quem Ele é na nossa vida. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, precisa assumir e viver sob o senhorio de Jesus. Isso só é possível numa vida cheia de sabedoria. Levanta comigo sua mão direita e repete assim: eu nasci. Pode ser melhor. Eu nasci para a eternidade. Para a eternidade. Queridos, nós nascemos para retornar ao lugar de onde nós viemos. E esse lugar é a eternidade. Esse trecho do Evangelho é justamente o final do Sermão da Montanha. Jesus abre o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças e que os bem-aventurados alcançarão o reino. Depois de todo o discurso, Jesus termina mostrando o caminho central para a eternidade: unir a nossa vontade à vontade do Pai. Se eu e você não unimos a nossa vontade à vontade do Pai, nós não chegaremos no lugar preparado para nós, que Jesus deixou muito bem retratado antes de partir. Eu vou, mas eu vou preparar-vos um lugar. Pensa o nosso Senhor preparando uma casa, um lugar para nós, esperando, e nós não chegarmos lá. Eu e você somos casa, vai dizer São Paulo, somos um edifício, mas um edifício para a eternidade. Agora existe um caminho para que nós possamos chegar, e esse caminho de união com a vontade do Pai passa por uma vontade de Deus sobre mim e sobre o carisma que Ele constituiu para que eu pudesse chegar até o céu. A vontade de Deus sobre mim, sobre você, é que sejamos santos. Nele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E existe uma vontade de Deus sobre um carisma que faz com que eu e você sejamos santos. E a vontade de Deus sobre esse carisma é evangelizar para transformar. Repete comigo. Evangelizar para transformar. Essa é a vontade de Deus que faz com que eu e você cheguemos lá. Só que para evangelizar e transformar pecadores em santos, que é o que todos nós aqui somos, nós precisamos encontrar esse caminho de união de vontades. Bento XVI vai dizer, citando um teólogo austríaco dominicano, que quando Jesus na agonia diz: a tua vontade, Pai, e não a minha, o que Jesus está fazendo ali é arrastar a vontade natural humana para dentro da vontade do Pai. Então, quando Jesus diz isso, eu não quero a minha vontade, Pai, mas a tua vontade, o eu natural se arrasta para dentro do tu de Deus Pai. Conseguiram compreender? Sim ou não? Então, o eu natural é arrastado para dentro do tu do Pai. Sabe o que significa isso? Significa que naquele momento Jesus arrastou o eu natural da Helena e me deu de volta a capacidade de fazer a vontade de Deus. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém em casa incapaz de fazer a vontade de Deus.
Ninguém. E o que Jesus fez por nós, Ele fez quando Ele estava sozinho. Tinha alguém com Ele, sim ou não? Os pouquinhos que estavam perto estavam dormindo. E ali Bento XVI vai trazer também, citando São Máximo Confessor, dizendo: a vontade nossa é plenificada na vontade do Pai. Não é um aniquilamento da minha e da tua vontade, é uma realização plena. Deus Pai quer eu e você plenamente realizados na sua vontade. Por isso, quando você sai para levar o teu carisma, a tua evangelização, a força da transformação de Deus na tua vida, Deus Pai plenifica a vontade dEle em você, e você começa a experimentar o que é a morada que Deus preparou para nós na eternidade. Nós temos sede do eterno, temos sede de transcender. E isso tem início aqui, no já, e ainda não, porque vai terminar no céu. Então, todas as vezes que nós rejeitamos a vontade do Pai, por nossas condições humanas, olhando somente para nós perdemos a possibilidade de experimentar o céu na terra. E quando nós acolhemos a vontade de Deus sobre nós podemos declarar: Senhor, Senhor, é em Teu nome que nós pregamos. É por isso que Jesus vai chamar de iníquo até mesmo aqueles que realizaram milagres, prodígios, curas. Por quê? Porque estava fora da vontade do Pai. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus envia os 72. Não sei se vocês se lembram, mas eles voltam cheios de alegria. Senhor, nós pegamos em serpentes, nós expulsamos demônios, nós vimos milagres, prodígios. Jesus olha para eles e diz: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. No mesmo momento, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, eu te louvo, escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos que agradam o coração do Pai? Aqueles que se submetem à vontade dEle. O mesmo acontece com Pedro e João, nos Atos dos Apóstolos, quando eles curam aquele aleijado na porta do templo. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. É no nome de Jesus que a vontade do Pai se faz. Gente, quantas vezes Jesus deve ter entrado naquele templo, passou naquela porta, viu aquele aleijado? Por que essa cura ficou para Pedro e João? Porque existia uma vontade do Pai sobre eles naquele momento. Você é chamado a fazer o que Jesus faria, se você se coloca abaixo da vontade do Pai, amém? Nós temos aqui a Ana Luísa, se ela puder levantar a mão, ela está na escola de evangelização lá em casa. A Ana não conhecia a aliança. Ela começou a procurar na internet possibilidades de aprender a evangelizar. Ela tinha sede dessa manifestação de Deus, e compreendia que havia uma vontade de Deus sobre ela. Então ela digitou lá, aí apareceu a Aliança de Misericórdia. E bem no exato momento em que as inscrições da escola estavam abertas. Ou seja, havia uma vontade de Deus. Então ela se inscreveu para a escola. Quando ela fez a inscrição, nós chamamos ela para passar uma semana em casa. A Ana estava namorando, tinha uns planos e uns projetos para fazer. Quando ela fez a experiência de encontrar a vontade de Deus, ela deixou tudo. Deixou o relacionamento que ela tinha, que não estava sob a vontade de Deus. Deixou a família, deixou as coisas e os projetos e sonhos que ela tinha para assumir os projetos de Deus. Quando ela chegou na escola, a gente distribui uma folha, que a gente chama de folha de dons. Lá tinha uma pergunta: qual é o seu sonho? Então ela escreveu que o sonho dela era evangelizar na Argentina. Só que na correria do dia a dia, ninguém leu a folha dela, e nem a folha dos outros, que não deu tempo. E de repente nós recebemos um convite de pregar um Talitacum na Argentina, e nós não sabíamos. Então a gente disse: quem de vocês conseguiu o valor da passagem, vocês podem ir conosco. Aí um dia eu estava com ela, saindo para evangelizar, e ela me disse: o meu sonho, Deus agora vai realizar. Vocês compreendem isso? A vontade do Pai plenifica a vontade da Ana Luísa, se ela despoja. A nossa evangelização vai transformar se nós sairmos de nós mesmos, nos despojarmos. E aí nós poderemos dizer: Senhor, Senhor, e Ele dirá para nós: vinde, benditos de meu Pai. Amém?
E justamente isso que a Helena nos apresentava, onde nós precisamos estar sobre a vontade de Deus. E muitos de nós, quando ouvimos a palavra vontade de Deus, nós pensamos assim: o que é a vontade de Deus, Padre? E essa vontade que eu não consigo compreender, e essa vontade que é tão misteriosa. Mais um passo, a Helena dizia, naquilo que a Ana Luísa viveu, é preciso entrar debaixo dessa vontade. É preciso deixar que essa vontade seja conduzida. Eu lembro do testemunho da Danúbia, e a Danúbia lindamente canta o nosso carisma, através do seu ministério, de todo o seu caminho. E foi numa evangelização, olhando nos olhos dela, que um dos nossos fundadores disse: levanta, levanta, Deus te chama. Danúbia veio fazer uma experiência na comunidade naquela mesma semana, alguns dias depois, um mês depois, ela disse, e ela nunca mais voltou para casa. Nunca mais voltou para casa. Se colocou debaixo da vontade do Senhor. Meus irmãos, o progresso, os efeitos, os resultados de uma vida transformada, restaurada, não é uma vida que realiza sinais extraordinários em nome de Jesus. Não é uma vida que tem um caminho de ver grandes prodígios, mas é de uma vida que estabelece o lugar onde milagres podem acontecer, nesse amor incondicional de Deus, porque a nossa preocupação não é apenas de ver sinais, mas de que a palavra crie raiz no coração do homem, para que a verdade enraize dentro de nós, e enraizando dentro de nós, nós possamos entender o lugar que o Senhor nos quer. Por isso que a palavra não basta apenas ser dita, não basta dizer Senhor, Senhor, nós temos que fazer a vontade dEle. Veja, é isso que os discípulos podem dizer, é isso que o Senhor vai dizer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos, e em Teu nome que expulsamos demônio, e em Teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós não queremos ser um povo que chegaremos para o fim de tudo aqui na terra, que os homens chamam de fim, e para nós é eternidade, e sermos desconhecidos pelo Senhor. Que as obras que nós façamos não sejam sinais da santidade, da vontade de Deus sobre nós, mas que a nossa santidade seja a sensibilidade de entender o que continuamente Deus quer realizar no meio de nós. E aqui nós seremos benditos, porque entraremos e seremos aqueles que não apenas dizem Senhor, mas abraçam e vivem desse Senhor. E a segunda parte do nosso texto, peguem aí, versículo 24, peguem o texto bíblico, versículo 24, amém? Vou aqui copiar o Padre Evandro, tá ligado? Estamos desligados, viu? Tá ligado? Mais uma vez, tá ligado, ligado? Amém, né? Vamos lá mais uma vez, o versículo 24, vamos ler todos juntos o versículo 24. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, serão comparados aos homens sensatos que construíram sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque está alicerçada sobre a rocha. Quem quer ter sua casa alicerçada sobre Cristo Jesus, levanta a mão e diga aleluia. Aleluia. Quem quer mais uma vez, grite aleluia, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós encontramos esse grande contraste entre o escutar e o praticar. Onde nós estamos firmando as nossas vidas?
onde nós estamos procurando firmar os nossos passos. É impossível, e guardem bem isso, é impossível ser um discípulo baseado na própria determinação. É impossível ser um discípulo baseado na própria determinação. O ensino do mestre, as palavras de Jesus são muito mais profundas, são muito mais exigentes do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós trazemos. Entrar no reino é para aqueles que tentam fazer a vontade, e não somente aqueles que ouvem a palavra. O homem sábio é aquele que escuta a palavra, mas coloca em prática. Deus tem nos inspirado a um caminho de vida. Deus tem nos inspirado a uma vida de oração. Deus tem nos inspirado a cada dia ser amantes da palavra diariamente, a entrarmos na escuta contínua, para que o nosso dia seja um dia de prática, seja um dia de uma vida cheia de sabedoria. Mas cuidado, porque meditar a palavra não é ouvir 5 minutos de uma interpretação ou de um comentário bíblico no YouTube. Isso não é meditação do Evangelho. É um outro que está meditando o Evangelho. Ele pode contribuir com a sua meditação, ele pode contribuir com o seu desejo de entrar na palavra, mas isso não quer dizer que você está ali meditando. Nós precisamos ser aqueles que voltam de novo a ir para os nossos encontros, levando a palavra de Deus. Aqueles que tornam de novo a pegar a palavra de Deus todas as noites, pedindo ao Senhor que a sua verdade impregne a nossa vida. Ser aqueles que carregam a palavra para orar. Ser aqueles que pedem ao Senhor sabedoria nos momentos de profecia. Para que nós não vivamos aqui confiantes em nós mesmos, autossuficientes da nossa experiência. Uma vida de sabedoria é aquela que escuta a palavra e a coloca em prática. E aqui é o exercício contínuo que nós precisamos fazer, porque assim a nossa vida pode estar firmada sobre a rocha. Eu nunca esquecerei, 1º de novembro do ano de 2003, às 4h20 da manhã, diante da capela da Casa Restaura-me, eu estava ali orando, brigando com Deus, porque eu dizia que Ele estava querendo roubar o meu futuro, que Ele estava querendo roubar os meus sonhos, que Ele estava querendo tirar de mim o sonho de ter uma família, de ter meus filhos. E eu disse: Senhor, confirma aquilo que Tu queres na minha vida. E quando eu abri a palavra, João capítulo 21, versículo 17, Pedro, Tu me amas? E a resposta de Pedro foi: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu posso receber ventanias, tempestades na minha vida, mas a palavra de Deus não passará sobre a minha vida. Sobre a minha vida eu tenho uma promessa e eu tenho uma palavra do Senhor. Irmãos, a palavra está dizendo para nós que esse é o homem sábio e sensato que escuta e coloca em prática. Mas a palavra também está dizendo que aqueles que estão firmados sobre a rocha são aqueles que vão atrair muitos para o Senhor. São aqueles que verão grandes resultados, não miraculosos, mas as nossas casas se encherão se nós voltarmos à palavra. Os nossos grupos trarão tantos homens e mulheres feridos se nós nos voltamos pela palavra. Nós estamos querendo repensar caminhos, repensar uma história, por causa de uma palavra que jogaram sobre nós. Se nós não tivermos a palavra de Deus sobre nós, nós vamos permitir o diabo colher essa semente e jogar sobre ela uma palavra
que não nos edifica, que não nos trazem segurança. Esse é o caminho para cada um de nós. Nós precisamos entender a obra do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor não quer que façamos tanto, mas que nós possamos ser para o mundo, como dizia Madre Teresa, evangelho vivo que o pobre não leu. Mas o homem que escuta e coloca em prática, verá que muitos voltarão também a esse fundamento. Cuidado para nós, Aliança de Misericórdia, não estarmos com a nossa prateleira cheias de livros de autoajuda, que a gente não sabe se nos ajuda ou a gente ajuda o autor comprando. A gente faz uma esmola para ele. E nós já estamos abandonando as palavras que são vida e verdade e nos salvam. Temos que voltar a nos enchermos da palavra do Senhor, alicerçarmos a nossa palavra. E eu gosto desse texto que São Mateus utiliza, casa sobre a rocha, e o termo grego é petra, firmeza, fundamento sólido. E o contrário de petra no grego é litos, e litos significa uma pedra apenas, uma matéria, um tamanho de pedra. E a pedra com que ele fala, a rocha que ele fala aqui, não é uma pedra, é um fundamento, é um lugar firme. Nós precisamos voltar a nossa vida, nós precisamos voltar a nossa vocação para este lugar. Se eu, Padre Pedro, me firmo nos meus fundadores, me firmo nos meus irmãos de presidência, me firmo nos meus irmãos que entraram comigo na comunidade, eu posso perder minha vocação, porque ela não está firmada sobre a rocha, ela está firmada sobre pessoas. E nós precisamos firmar numa única pessoa, que é Jesus Cristo. É dele que nós falamos, é sobre ele que nós falamos, que o homem escuta e precisa praticar. E é muito sério isso que o Padre Pedro está dizendo, porque firmar a nossa vida sobre a palavra, que é Cristo, sobre a rocha, é encontrar um caminho de fidelidade. O Senhor está chamando pessoas que sejam fiéis. Fiéis às outras pessoas? Não, gente, quem de nós aqui não é fraco, atira a primeira pedra. Quem de nós aqui não faz exame de consciência todo dia? Ou deveria fazer? A natureza pecaminosa é infiel, mas a vontade divina que nos planifica é fiel e é firmada sobre essa palavra que o Padre está dizendo. Você nasceu para fidelidade, você nasceu para ser fiel. E o Senhor em mim e você, através da sua palavra, nos faz fiéis. Até você que já foi e voltou milhares de vezes. Se você voltou, é porque você tem capacidade de fidelidade. Quem de nós aqui nunca pensou em deixar tudo, ir embora, largar, esquecer de tudo que está vivendo? Não é sobre isso, não é sobre nós, é sobre Deus. Só que tem momentos e decisões em que nós experimentamos a solidão. Mas não é uma solidão desacompanhada, é estar a sós com Deus. É ali, naquele momento que o Senhor prova a tua fidelidade, Ele diz, em você eu quero mostrar para o mundo que nós podemos ser fiéis. Não importa se o barco está balançando, se os ventos são contrários, se o sofrimento assola. Importa que a palavra de Deus pode te fazer fiel. Em 2019, eu morava na Casa Naim. Hoje não tem mais fraternidade lá. Foram cerca de 7 anos de um planejamento para abertura de uma casa, ou reabertura, melhor dizendo, que era uma casa que nós tínhamos antigamente, que acolhia especificamente crianças e adolescentes em situação de rua. Já há alguns anos nós estávamos acolhendo somente vindas do Conselho Tutelar.
Então foi feito um projeto, um planejamento, a Tati estava junto, escrito lá, e parecia que tudo estava indo bem, exigiu fechamentos, aberturas, muito suor. E desse tempo todo, acho que eu fui a única que ficou 7 anos. Até que 2019 a casa abriu. Tudo parecia de acordo, providência, doação, bênção da presidência, bênção dos fundadores, tudo pronto, a casa montada, fizemos a mudança, a gente ia na rua, enchia a Kombi, trazia as crianças para casa, era aquela vibração, aquela alegria, até que o vento começou a bater contrário. Começaram as perseguições pelo poder judiciário, depois as perseguições pelo poder público, calúnias individuais sobre nós missionários. E veio uma determinação: vocês não podem acolher mais. Sabem o que é 7 anos esperando? Vocês não podem acolher. Fui para tribunais, na frente de juiz, promotor, Ministério Público, sem saber falar. Quando veio essa determinação de não acolher mais, eu entrei num momento de escuridão. Sabe, eu não enxergava um palmo na frente. E aí eu me lembrei do meu primeiro ano de missão, em 2013. Eu acho que o padre, ele não está aqui, o padre Henrique, né? Não vai lembrar. Ele disse numa missa, olhando nos meus olhos: você precisa passar pela experiência da solidão. De não alicerçar a sua vida sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre si mesma, mas sobre Deus. E naquele momento, em 2019, eu escutei Jesus que me dizia: no fim seremos somente eu e você. Se você deseja produzir frutos, no fim seremos somente eu e você. E no momento de oração com Deus, eu sabia que Deus iria pedir um sacrifício. Semanas depois, a presidência nos chamou e disse: a casa de vocês será fechada. De novo ecoou no meu coração: no fim seremos somente eu e... Lembra que eu disse para vocês que Jesus estava sozinho no Getsemane? No fim seremos nós e o Pai. Isso te fará fiel. Então, naquele momento eu acolhi como vontade de Deus. A gente teve que ficar 1 mês sem contar para as acolhidas que nós tínhamos, que a casa ia ser fechada, convivendo, porque para elas é uma segunda rejeição, né? Ali eram meninas que só tinham vindo das ruas. Porém, naquele ano nós recebemos uma acolhida, pedi autorização para ela para dizer o nome, que é a Maria Lídia. Ela veio do Ceará, ela estava jurada de morte, saiu escoltada pela polícia para entrar no avião e vir para São Paulo. Com 12 anos de idade, ela começou a usar drogas e se prostituir. Com 14, ela engravidou, chegou para nós com a nenenzinha no colo, que só comia miojo e bebia Coca-Cola. Uma em estado de desnutrição física e a outra em estado de desnutrição espiritual. Naquele ano, a casa estava sendo fechada. O que nós faremos com essas meninas? No momento em que estava somente eu e Jesus, ele disse: confie em mim. Essas filhas não são suas, elas são minhas. Por isso, meu querido, a tua dor não é tua, a tua dor é de Deus. 4 anos depois, em 2023, eu recebo um relato do testemunho dela que diz o seguinte, e é para vocês, porque ela escreve: olá, família, eu espero que vocês estejam bem. Ela não está aqui hoje, ela vai estar aqui amanhã, senão eu apontava ela. Eu me chamo Maria Lídia, sou natural de Jardim, no Ceará. Fui acolhida na Aliança de Misericórdia em 2019, pelo sim de vocês. Até os que não estavam em 2019, através do sim que você ainda ia dar, isso aconteceu. Desde hoje eu estou aqui. Passei pelas casas Naim, Casa Lar, atualmente moro na casa de acolhida Mãe da Ternura.
Fiz todo o processo do caminho, 1 ano e 2 meses, mais 5 anos de voluntariado, e agora estou na última etapa, que é a reinserção. Hoje, dia 14/4/2023, fui convidada pela missionária Michele para fazer a evangelização Maria Madalena. Gente, pensa como eu fiquei. O meu sonho foi realizado, pois o meu sonho era sair da vida que eu levava e ser um testemunho vivo. Eu me deixei ser modelada pelas mãos de quem me criou, pelas mãos de Deus. Bom, então eu conheci uma menina que tocou o meu coração. Quando eu fui perguntando mais fundo sobre quais eram os motivos que a levavam a estar ali se prostituindo, se vendendo, se machucando, se ferindo, ela me falou: não é por prazer, é por necessidade. Pronto. Eu fui tomada por vários sentimentos comigo, senti a dor que ela estava sentindo e o vazio que ela sentia. Gente, me veio a imagem de como eu era, o que eu fazia. Ela citou a palavra necessidade. Me emocionei porque essa foi a primeira coisa que me motivou também a seguir a prostituição. Era a opção que eu tinha. Eu procurava uma independência, não mais precisar dos meus pais, mas chegou um certo tempo que eu me entreguei de vez a esse pecado, e quanto eu mais entrava, mais eu me viciava. Comecei a ficar dependente do sexo, entrou o prazer, que parecia que eu tinha que ter aquilo todos os dias. Era uma busca por um amor que eu não encontrava. Provei todas as lamas, procurando água. Cada vez que eu me sujava, ia crescendo vazio, eu não conseguia me ver longe daquele poço, pois ele me atraía pela sua beleza exterior. Confiança, não tinha mais ninguém. Sonhos, quais? Esperança de casar, com quem? Os homens só me usam. Tudo isso era o que eu sentia. Autoestima, só quando eu me arrumava. Enfim, não percebia o quanto isso me sugava e me roubava de mim, achando que eu era uma pessoa livre, sendo prisioneira do pecado. Até que Deus me permitiu chegar até o fundo do poço. Ali só tinha eu e Ele. Ele me mostrou que quando estamos lá, só Ele tem a corda que nos puxa, a âncora que nos firma. Olha a expressão que ela usa. Quando tive meu encontro com o Senhor, eu pude sentir um amor tão forte que eu nunca tinha sentido por homem nenhum. Por mais que isso me fizesse me apaixonar, eu me apaixonei por Deus. Porque Ele me dá amor e não dinheiro. E isso me basta. Me encanta todo santo dia. As últimas palavras que eu disse àquela prostituta foi: Deus te ama. E você ainda vai sentir esse amor diferente. Deus nos amou tanto que Ele fez o nosso coração grande, onde as coisas pequenas, os pecados não cabem, não conseguem preencher, enquanto só Ele, que é enorme, preenche o espaço do nosso coração. Se você deseja firmar os teus passos apaixonados por Deus, vai ficando de pé. Fecha os teus olhos. E você pode, como ela, dizer ao Senhor: diante da tua dor, do teu sofrimento, aqui só tem você e Deus, não tem mais ninguém. Ainda que você veio de caravana, veio com a tua comunidade, veio com o teu esposo, tua esposa, chega um momento que sobra somente você e Deus. E como essa jovem, você pode dizer a Deus que você é apaixonado por Ele, que você o ama, que você deseja ser fiel. Sim, você é fraco, eu sou fraca, mas é possível ser fiel. Ser fiel ao carisma que Deus te chamou, ser fiel à vida de santidade. Seja livre na oração, não espera que eu te diga levante os braços, ou que eu te diga movimente os teus lábios. Só tem você e Deus, só tem você e Ele. Como você fica quando tem só você e Ele? Como você se relaciona com Ele? A dor desse tempo é a ponte para você se encontrar com o teu Senhor e dizer: eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado por esse carisma que me resgatou, que me restaurou, que me tirou da morte,
que me trouxe vida. Não são pessoas, não são coisas, não são vozes, não são palavras. O seu som ressoa, se espalha em toda a terra. Ergue a tua voz, ergue o teu clamor, ergue o teu louvor a Deus. Não posso me Ergue a tua calar, oração. não posso me conter. Com meu viver, todo meu ser, quero tudo dar. Diga isso. Não posso me calar, Não posso. não posso me conter. Eu ponho aqui meu existir, vim pra te adorar. Eu ergo a voz e o meu coração pra dizer que eu te amo. Eu ergo a voz e o meu coração pra dizer que eu te amo. Eu ergo a voz e o meu coração Pra dizer que eu te amo. E declare isso, eu ergo. Eu ergo a voz Força. e o meu coração Para dizer. Pra dizer. Força. Meus irmãos, cantemos isso. Eu ergo a voz e o meu coração pra dizer que eu te amo. declare com a sua voz, vai. Eu ergo a voz. Eu ergo a voz e o meu coração pra dizer que eu ergue bem alto a tua voz e declara isso, vai. Eu Ergo a voz e o meu coração pra dizer que eu te amo. eu ergo a voz e o meu coração. Pra dizer Somente as vozes agora nesse momento. eu te amo. Entrega tudo que você tem, vai. Eu ergo a voz. Pra dizer. Deixa o teu coração aquecer nessa verdade. Vai, eu ergo a voz. Eu ergo a voz. Se você tem saudade de cantar isso pro Senhor, cante mais uma vez de todo o teu coração. Vai, eu ergo a voz. Eu ergo a voz a dizer como comunidade, como família. Ergue bem alto a tua voz e declare isso. Eu ergo a voz. Eu ergo a voz e o meu coração pra dizer que nesse momento, ore em línguas com tudo que você tem, vai. E eu ergo a minha voz e o meu coração. Eu ergo os meus sofrimentos, as minhas lágrimas. Eu ergo a ti. Constrói a minha casa.
dizer que eu te amo. Eu ergo a voz do meu coração. Eu